Hoje não com o Caio Bortolã. Hoje eu vou fazer o colóquio aqui com a Nani Camargo, porque Caio Bortolã tá passando por um momento complicado aí, né? Tá meio ruinzinho aí, tá meio baleado. Caio Bortolã tá meio baleado, tá com problema de calúnia. Tudo bem, Ivan? Bom dia, tudo bem? Boa tarde já. Boa tarde. Boa tarde. Bom, ontem ele estava com dores nas costas, todo travado. Aí hoje eu não encontrei com ele de manhã. Então não é de calúnia, é de coluna, então. Aí ele veio à redação, conversou com a Thalia disse que ele estava rouco. Eu falei, ué, então não sei se virou uma gripe. Falou comigo agora. Tava bem rouco, né? Tava rouco também. Então acho que juntou tudo, né? Eu nunca vi um troço desse, o cara tem problema de coluna e fica rouco. Que vai pra voz, né? Eu nunca vi, mas enfim, são coisas que acontecem com o Caio Bortoleixo, né? Né? E aí, mas aí pelo menos, bom que hoje já é sexta-feira, daí ele já emenda, né? Já descansa durante o final de semana, viu, Ivan? Nada que um torresminho lá do bar do Irso não resolva. Ô, Ivan, recebi uma denúncia, acho que a gente pode falar no colóquio aqui, viu? Ah, é? Olha só. Que tipo de denúncia? É o seguinte, teve um velório ontem no Cemitério Parque. E olha só, Ivan, não tinha carrinho para levar o caixão. Aí a família, era um caso triste, um velório de uma bebê, né, de 9 meses. Então era um caixãozinho pequeno. E foi naquela baita chuva que caiu ontem de manhã, mais ou menos 8h30 da manhã. Sei. Aí sabe o que o pai fez? Pegou o caixão no colo e foi embaixo da chuva para velar a filha, o Ivan. Recebi até algumas fotos aqui da questão da estrutura, porque ali é da prefeitura, né? Não, aí, como é que funciona isso, Ivan? Aí é que tá. O serviço, a estrutura, o prédio lá, eu confesso que eu não sei se é bem da prefeitura. É Endel, né? Na verdade é Endel então, que... O serviço funerário não é municipal. Não, o serviço não, mas... O serviço funerário é de um grupo de empresas aí, não é? São as empresas privadas, particulares. Sim. Mas a hora que você está lá, eu não sei se é um funcionário da prefeitura que leva o caixão até a cova, né? Para fazer o sepultamento. O serviço não é municipal, né? Ah, entendi. O serviço não é municipal. Aliás, essa é uma discussão antiga aqui na cidade de Limeira, né? Essa coisa de Limeira ter um serviço municipal, um serviço funerário municipal, que é o que muitas cidades têm. Aqui não é, aqui isso foi passado para a iniciativa privada. É verdade. Então eu não sei por que não sei se o carrinho, né? O carrinho é a prefeitura. Não sei, o fato que eu fui procurada, aí diz que foi uma situação assim muito triste ontem, então foi realmente o velório de uma bebê de 9 meses. Aí, enfim, toda a família ali, estava caindo aquela chuva forte de ontem de manhã. Aí o agente funerário chegou para a família e falou, olha, estava na hora do sepultamento, falou, olha, sinto muito, não tem carrinho para levar. Mas como era um caixão de bebê, Ivan, é muito triste falar isso, mas então era um caixão pequeno, né? Era um caixão branco de bebê. O pai, então, pegou o caixão no colo e foi carregando o caixão da própria filha embaixo, enfim, daquele dilúvio, né? Que estava ontem de manhã. E ali e foi denunciado também falta de estrutura no cemitério, né? Estava muito sujo por conta... Essa é uma reclamação antiga. Né? E aí é competência da dona prefeitura. Piso quebrado, com risco de queda. E mandaram até algumas fotos no meu WhatsApp também. Olha só, tá dizendo que chegou uma situação tão lamentável lá que o coveiro chegou a pegar a coroa de flor. Ele colocou, sabe, meio que na cabeça, assim, para poder levar a coroa, porque também não tinha como transportar. E aí a família foi andando embaixo da tempestade, levando o caixão da criança. Então é uma coisa... Olha, Limeira tá indo para uma situação que a gente lamenta profundamente, né? Isso aí, afinal de contas, é um serviço privado, até onde é privado, até onde é público. O que compete à dona prefeitura
estrutura, o que compete às empresas. Exato. Não é isso? A gente vai checar, viu, Ivan? O que não pode é uma situação de constrangimento na hora do sepultamento, ainda mais de uma criança. De uma criança. Não que o pai não possa carregar. É alguma coisa que o pai não pode. O pai não pode carregar? Não, o pai pode carregar. Não tinha um guarda-chuva lá, não tinha Mas a questão não carrinho, é essa. né? Pois é, a questão não é essa. A questão não é a pessoa poder carregar ou não poder carregar, porque um caixão pode ser carregado pelos familiares, não é isso? Tem famílias que levam nas mãos o ente querido para sua última morada, né? Não tem problema nenhum com relação a isso. Agora, se tem lá uma estrutura, se tem toda uma estrutura, por que essa família não teve essa estrutura? E de quem é a responsabilidade? Até onde vai a responsabilidade do poder público? Até onde vai... Porque aqui em Limeira é uma coisa profundamente lamentável, né? Eles concedem serviços públicos para a iniciativa privada e não fiscalizam. Eles largam, abrem mão de tudo. Assim é o transporte coletivo, não sempre foi assim no transporte coletivo? Quantas e quantas mazelas no transporte coletivo que passaram batidas porque o poder público não fiscaliza, não cobra. Vai multar a empresa, não sei por que não multa. Pois é. Que relação que tem o poder público com as empresas concessionárias de serviços públicos que o poder público não é capaz de multar uma empresa dessas daí? Então, aí as informações que me passaram é de que na hora teve uma indignação de familiares. Claro. Aí foram procurar a administração do cemitério. Sim. Aí falaram, isso aí tem que ver com a prefeitura. Falaram prefeitura. Agora você está realmente me chamando a atenção, que é um serviço... É uma concessão? Como é que chama? Não é concessão. Não, olha... tem a parte privada. Limeira não tem serviço funerário municipal. Exato. Não exato. tem. Então, é isso que a gente precisa saber. Se essa parte, né, de quem é que leva... Porque geralmente são os familiares, vão carregando o caixão e tal, mas... Se de repente ninguém quer carregar, não sei... Tem que ter um carrinho, não tem, para levar? Cidades onde o serviço funerário municipal existe, a prefeitura fornece, por exemplo, o caixão. Você pode adquirir o caixão a um preço muito mais em conta. Não se visa lucro, é óbvio, aqui não se visa lucro. Aqui, o serviço funerário não é municipal. Por exemplo, você precisa de um caixão, você vai procurar numa funerária que visa lucro. Ela presta um serviço que ela tem um lucro para isso, não é isso? E aqui em Limeira funciona assim. Agora, a fiscalização disso tem que ser municipal. O cemitério de quem é? Não é das empresas. O cemitério é municipal, público. É da prefeitura. É público. Exatamente. Né? O administrador, lembrando aqui, mandando a mensagem aqui o ouvinte, o administrador do cemitério é funcionário público. Então é exatamente isso. O administrador do cemitério é funcionário público. Agora, o serviço funerário é prestado por empresas. Então, nesse caso aí, o carrinho, eu não sei, o carrinho quem é que tinha que fornecer? É a prefeitura? Já tinha que estar lá no cemitério, não tinha? Eu acho que são as empresas. Bom, o fato é que daí também... Para mim, isso faz parte do serviço funerário. No mesmo dia, isso foi ontem de manhã, também ao lado tinha uma senhora, né? Era o sepultamento de uma idosa. E aí foi a mesma situação. A família estava lá esperando porque chovia, a água estava praticamente inundando o velório. Não tinha também como descer com o caixão dessa senhora, que daí, no caso do pai, ele conseguiu carregar sozinho, porque era um caixão de um bebê. Mas o outro caixão não dá para carregar nas costas, né, Ivan? Pelo amor de Deus, né? Então, aí teve que ficar esperando também os familiares desta outra senhora, porque não tinha o que fazer, não tinha carrinho, não tinha estrutura, estava chovendo, todos os parentes ali enfurnados, né, na salinha para não se molhar com a chuva. Então, foi um relato que chegou para a gente e a nossa redação vai apurar, então, de quem é a responsabilidade. Se tiver algum ouvinte que puder nos ajudar também, que passou por essa situação, você imagina, né, Ivan? Você já está num velório, você já está triste, acabado com uma situação aí de morte na família e ainda ter que passar por um vexame, né? Por uma desumanidade dessa, né? Mais um dos problemas de Limeira. Infelizmente, Limeira está caminhando para uma situação profundamente lamentável, né? Em todos os setores de atividade humana, você vê que em todos os setores, principalmente nesses setores onde há participação, envolvimento, responsabilidade do poder público, a gente vê que a coisa está degringolando de vez. Eu até fiz uma
uma espécie, mas não é propriamente uma ironia, não. Você se lembra que quando daquela extinção dos 17 postos de distribuição de medicamentos, né? Antigamente se chamava de farmácias. Aí, nesse governo, passou a se chamar postos de distribuição de medicamentos, não é isso? Exato. E aí foram fechados 17 postos de distribuição de medicamentos nesse governo e se disse que era para melhorar, que não ia faltar mais medicamento, que agora a organização iria imperar nesse governo, né? E o que a gente vê é que continua faltando medicamentos do mesmo jeito. Mas durante o debate daquela história lá da extinção dos 17 pontos de distribuição de medicamentos, você lembra que foi um cidadão lá na Câmara, teve lá uma comissão, uma discussão em torno desse assunto, foi um cidadão lá na Câmara e começou a fazer um discurso, um discurso Estado mínimo? Eu sou a favor do Estado mínimo. Ele deu uma sumida, esse cidadão. Tem que fechar mesmo, não sei o que lá. Eu estava fazendo até uma ironia aqui, dizendo o seguinte, meu amigo, se você é a favor do Estado mínimo, você já venceu, porque o Estado mínimo está aí. Esse é o Estado mínimo. Tá? Nós já estamos vivendo o Estado mínimo. É corte de medicamento, é corte de postos de distribuição de medicamentos, corte de medicamentos que eram fornecidos nesses pontos de distribuição de medicamentos ou farmácias e que agora você só pode buscar na farmácia popular do governo federal, que também está querendo extinguir, mais dia menos dia eles acabam com isso daí. É o transporte coletivo que não há jeito, não se dá jeito, você prometeu fazer uma revolução. E por aí vai, né? E por aí vai. É corte disso, é corte daquilo, é corte de gratuidade dos deficientes no transporte coletivo, no EJA agora se esparrama todo mundo para tudo quanto é lado, e assim vai. Esse é o Estado mínimo, Nani. E o Ivan, é o Estado mínimo. E sabe o que dá para perceber? É um Estado que cobra, você paga e não te dá nada. Não recebe nada em troca, né? Ô, Ivan, mas sabe, ao mesmo tempo, eu tenho percebido isso nas ruas, você também aqui no telefone, nós aqui na rádio percebemos isso, e não só aqui. Você vai no mercado, as pessoas sabem que a gente trabalha nessa área de comunicação e a gente também acaba sendo cobrado, né? Muitas pautas chegam pra gente. E é nítido que o temperamento da população em relação ao governo Botion mudou, né? Parece que ano passado a população ainda estava naquela, não, tudo bem, é o primeiro ano, são 6 meses de governo, o Mário Botion está tomando nota do que está acontecendo, dos contratos, tomando pé. Agora, esse ano, meu amigo, tá feia a coisa, tá todo mundo revoltado. Eu vi, a gente coloca vídeos, né, na página do Facebook da rádio e você percebe, assim, a revolta mesmo, né? Com o governo. Então, eu acho que... Sabe aquele prazo de validade? A paciência tem prazo de validade. Sim. Então, a população teve aquela complacência. O primeiro ano, tal, troca de governo, a gente sabe que é confuso. Agora, a partir deste ano, já não tem mais justificativa, né? Então, as pessoas realmente estão cobrando o governo, querem melhorias, querem ter acesso àquilo que é de direito, né? Aquilo que está na Constituição, né? A gente paga os impostos, a gente quer o retorno disso. É só isso, né, Ivan? Pois é, mas o que temos é Estado mínimo. Muito embora a gente pague os nossos impostos, o governo arrecade... Por exemplo, ontem já começou a distribuição dos carnês do IPTU, não é isso? Pelos Correios. Vai até março, me parece. Isso. A entrega dos carnês de IPTU. A gente vai entrevistar o secretário daqui a pouquinho no meio-dia. Sobre isso, né? Isso. Quem não receber até março, vá procurar lá na prefeitura o seu carnê. Se os Correios não entregar na sua casa, você vai procurar e pague, né? Então, a gente vai pagar o IPTU e outros impostos mais, né? Não só IPTU, impostos e taxas, etc. Então, enfim, tudo aquilo que a gente tem que pagar, que o governo recolhe, e o que a gente tem em troca é isso daí, é o Estado mínimo. E aí que o prazo de validade vem a ser rapidinho mesmo. Não é? A população não aguenta mais. A população não aguenta mais. E se pensar que a saída para esse governo é o aumento da carga tributária, de que forma? O aumento da carga tributária é se criando mais uma taxa de iluminação pública, né? A revisão da planta genérica que já de IPTU. se discutiu isso nesse governo, a revisão da planta genérica,
que o Mário Botion falando conosco aqui naquela entrevista que ele disse que isso não necessariamente implica num aumento no IPTU, mas historicamente a gente sabe que toda mexida na planta de genérica de valores acaba de alguma maneira afetando. Se é para atualizar, ora bolas. É porque o valor está defasado. Então, quando você atualiza um valor, ele automaticamente sobe. É muito difícil você pegar uma situação, olha, o imposto está muito caro, viu? O seu vai baixar. Eu nunca vi isso acontecer. Você já viu? Não. Né? Nunca vi. Pois é, porque o que eu estou falando... Nunca vi um imóvel de IPTU. Nossa, como você está pagando imposto, como está alto o seu IPTU. Nossa, ano que vem você vai pagar R$200 a menos de IPTU. Eu nunca vi isso acontecer. Pois é. Aí o ouvinte manda para a gente um vídeo aqui, que é pelo WhatsApp da educadora, o 992225124. O ouvinte manda, ele fala, bom dia, essa aí é para o Ivan. E eu fui ver o vídeo, o que é. É uma história que... Da Bandeirantes, a Rede Bandeirantes de televisão, que foi lá numa cidade de Minas Gerais e que os vereadores queriam aumentar os salários deles, os ganhos dos vereadores, né? E a população foi lá e botou uma pressão em cima da Câmara de Vereadores e impediu que eles concedessem aumento salarial a eles mesmos, né? Então, é isso que nós estamos falando aqui, essa insatisfação do povo. O povo não aguenta mais. E infelizmente, essa categoria no nosso país, dos políticos, eles têm uma insensibilidade para entender, para compreender qual é o sentimento do povo, né? Poxa, que é isso? Na situação que está, a dificuldade que está, todo mundo vendendo almoço para comprar a janta, o cara vai lá e aumenta o próprio salário. Pois é, Ivan. Às custas do povo. Quer dizer, que falta de sensibilidade, meu Deus. Não, olha só, o legislativo, aqui em Limeira, a gente acompanhou, né, vários escândalos assim. E exatamente isso que você falou. Parece que não estão nem aí, né? Aqui em Limeira, vamos colocar assim, teve a última alta, acho que faz tempo, assim, os aumentos ocorrem sempre por conta da inflação, aquela revisão anual, né? Mas aqueles aumentos extraordinários, assim, já faz um tempo que não acontece, né? Não, aqui houve uma tentativa... Foi lá durante o Roney? Não. Não. Foi no Newton? Não, agora deixa eu ver, Newton era o presidente da casa, isso... Você lembra que andaram fazendo uns churrascos para eleger o presidente, fizeram vários churrascos, o Newton foi eleito, né? E o Newton acho que foi eleito com essa obrigação, olha, você vai ser eleito, mas uma das... O contra-cheque é aumentar. A contrapartida é você apresentar lá uma proposta de aumento. E apresentar uma proposta de aumento só 103%. Você lembra dos 103%? É verdade, foi isso. Foi isso aí mesmo. Foi quando o Newton era o presidente da casa. Foi. Mas aí acabou Aí teve polêmica e tal. Teve vereador lá. O presidente da Câmara hoje foi um dos que lutou com unhas e dentes para manter o projeto com o aumento de 103%. Lutou com unhas e dentes. Mas depois não aguentou a pressão da opinião pública, né? Tiveram que abortar a ideia porque não tem cabimento. Seria o absurdo dos absurdos, né? Concederam um aumento a si próprio e nesse patamar, nesse nível de 103%, isso era dar um tapa na cara do povo, né? Pois é, porque, Ivan, você sabe que eu sou favorável sempre à estrutura, acho que o vereador tem que ter condições de trabalhar. Mas assim, vamos lá, né? Tem que ter bom senso. Para dar nome de rua? Exatamente. Então tem que ter bom senso, porque olha só, hoje um vereador, a estrutura que ele tem os assessores de gabinete e telefone, correspondência, viagens, o salário, né? O subsídio, né? Que eles chamam, não gostam de chamar de salário. E toda a estrutura da casa. Então, muito que bem. Ô, Nani, vamos dar um nome correto para isso? Vamos dar um nome correto para isso aí? Eles têm mordomia. Eu acho que... Quanto que custa mais ou menos cada gabinete, mordomia, né, Ivan? Eles têm mordomia, não é? É isso que eles têm. Né? Porque é toda uma estrutura ali. Veja,
são 2 telefones, né? Impressora, computador. Tudo bem, não, tudo bem. Qual é o rendimento? Esses dias pode ter uma estrutura mínima, Ivan. Esses dias a Câmara divulgou lá um balanço, né, daquilo dos trabalhos realizados pela... E aí aparece lá 1000 isso, 1000 aquilo. Indicações lideram. Não é isso? Você viu esse levantamento? 1.700 e poucas indicações ao prefeito. A produtividade da Câmara Municipal aumentou porque apresentaram não sei quantas propostas a mais do que na legislatura passada, né? No ano passado foram 2.800, esse ano foram 3.200, os números não são esses exatos, mas eu estou aqui fazendo não importa, os números em si não importam. Mas houve lá um aumento de produtividade na quantidade de produção dos vereadores. Agora, quando você pega aquilo e fala assim, bom, peraí, são 3.000 não sei o quê, 1.000 não sei o quê, 1.000 proposições, requerimento, indicações e projetos de lei. Moções, parará, é tanto disso, tanto aqui. Agora, quando você pega, Nani, aquele monte de papel, aqueles 3.000 e tantos documentos produzidos, e faz uma análise. Peneirar. Agora você deixa de lado o quantitativo, porque eles apresentaram o quantitativo, a análise quantitativa da coisa. Olha, foram 3.000 e cacetadas de documentos produzidos. Aí quando você vai fazer uma análise qualitativa, do que você pega, né, aqueles documentos e começa a ler e fala, espera um pouquinho, o que esses caras fizeram? Você fala, não, para com isso. O que fizeram? Nada que preste. Nada a favor da população, alguma coisa que acrescente, que mude a vida. Porque, olha, política é um instrumento de você mudar a vida transformar das pessoas. A sociedade, né? Não é isso? É um instrumento para você mudar a vida das pessoas, para melhor, evidentemente, né? Então, quando você vai olhar aqui, mudou o que na vida das pessoas, essa produção toda aqui? Nada. Não mudou nada a vida de ninguém. Aí que está o grande problema. Quantitativo pode ser uma maravilha, mas na qualidade, quando você faz uma análise qualitativa, não tem o que aproveite. Oi, Ivan, você sabe que deveria ter um ranking, né? Pelo menos municipal. Eu não sei se aquele observatório... não sei não. Aquele observatório... Foi criado um observatório cidadão, né? Enfim... e todas as segundas-feiras tem pessoas desse observatório, eu sei porque eu estou lá, e eles fazem aí a análise dos trabalhos legislativos. Mas isso não foi divulgado, o que eles detectaram no ano de 2017. Eu falo isso porque, em nível federal, tem vários grupos, ONGs, que fazem, né, esse trabalho, como você citou, qualitativo. Eles analisam o trabalho do deputado ponta a ponta. Né? O que é aquilo... Desde foi, se ele foi à sessão... Aqueles trabalhos, de que forma que eles tiveram alguma influência na sociedade. Exatamente. Então, na vida do cidadão. Exatamente. Então, eles analisam, enfim, essa parte numérica, né? Quantas proposituras cada um apresentou e do que se tratam as proposituras, né? Viraram leis, são práticas e também analisam a vida pregressa do deputado. Ah, esse aqui é ficha suja, esse aqui é ficha limpa, esse aqui responde processo, esse aqui já foi condenado, esse não responde a nenhum processo. E analisam também a presença nas sessões, que não quer dizer muita coisa, né? Mas também deputado que falta, né, Ivan? É um absurdo. E Limeira não tem muito vereador que falta, não. Geralmente... tem um ou outro aí, uma sessão ou outra que falta, mas isso não se verifica muito, né? Agora, no caso da Câmara dos Deputados, como são muitos, né? Então, cai no bolo, você nem sente a falta de alguns. Mas deveria ter esse crivo, né? Fazer esse balanço aqui em Limeira, principalmente da parte qualitativa, né? E quando eu falo de qualidade, eu posso até não. Com certeza eu estou pecando aqui, cometendo um pecado aqui, o pecado da generalização, né? Porque dizer que nada presta, que nada prestou e que nada, de alguma maneira, favoreceu a população, é um exagero da minha parte, é uma generalização que eu estou cometendo aqui, que é realmente um pecado da generalização. Porque, por exemplo, essa semana, quando foi que vocês falaram aqui com a Érica Tanque, que apresentou? Foi agora na quarta-feira? Foi na quarta-feira. Um projeto bem legal que ela apresentou. Que tem a ver com alguma coisa de importante para a vida das pessoas. Foi aprovado. Né? O projeto da Érica, ele obriga que as escolas, né, todas, rede pública e rede particular, que ou o professor ou o monitor, alguém dessa escola tem que ser especializado em primeiros socorros. Não um médico ali, mas assim, se ocorrer um engasgamento, porque o pano de fundo desse projeto, Ivan, foi o caso daquele garotinho de Campinas que estava fazendo uma excursão
na fazenda Ibicaba, você lembra? Ano passado, ele veio com a escola e engasgou com um cachorro-quente, tinha 10 anos e... Na hora, ninguém sabia. Ele estava muito bem acompanhado, tinha professor, tinha monitor. Na hora da situação ali, que exigia algo imediato, ele não foi, não foi possível, né, desengasgar a criança. Ninguém sabia fazer. Ninguém sabia fazer. A manobra, a tal da manobra, não sei se no caso poderia se fazer a manobra de Heimlich, acho que é isso. Isso. Não sei se seria essa manobra, no caso, adequada. Depende da idade, não dá para fazer. Se Exato. for criança, você tem que fazer um outro procedimento. Enfim, alguém minimamente preparado para enfrentar uma situação dessa. Então, agora é lei. Agora, a partir isso vai ser lei. E essa é uma iniciativa louvável. Muito legal da Érica, da parte da Érica. Para que eu me penitencie do pecado da generalização que eu cometi agora há pouco, vou aproveitar essa que vocês abordaram na quarta-feira. Essa é uma iniciativa louvável que foi tomada pela Câmara de Limeira. Tem outras. Haverá de existir mais alguma lá. Certamente mais alguma. Existe mais uma ou outra. Mas dentro daquele balanço que fizeram aí, que foi apresentado aí, aquela quantidade de... Né, no meio daquela quantidade toda, daquele quantitativo todo, o qualitativo fica mínimo. Você pega 1, 2, 3 projetos, talvez, que de alguma forma tiveram alguma influência, podem ter alguma influência na vida das pessoas. E a gente ainda tem que dizer, pode ter, porque o projeto em si é bom, a ideia, a proposta é boa, a proposta da vereadora é positiva. Agora, tem um outro aspecto. Será que vão levar a cabo? Quem vai fiscalizar? Porque outro dia estavam falando aí também de leis que são aprovadas lá na Câmara Municipal de Limeira. E fica no papel, né? E que o Executivo não dá chongas para elas. O Executivo não dá a mínima para elas. O Executivo não cumpre. O Executivo não fiscaliza. O Executivo não faz a lei vigorar. E aí tem aquele... tem lei no Brasil que pega e que não pega. Não, é mentira. As leis são aprovadas e depois não são executadas. Não, primeiro, Ivan, tem lei que o vereador consegue aprovar em plenário, sequer ela é regulamentada. Aí o prefeito vai lá e publica a lei. Beleza, então a parte dele ele fez. Só que aí ele tem que regulamentar. O que é regulamentar? É colocar o valor da multa, é colocar prazo, é igual o caso do Uber, né? Não importa só, tem uma lei do Uber, precisa regulamentar. Né, precisa ter os critérios, tal. Então, é todo um passo a passo. Tem um monte de lei que existe e sequer foi regulamentado aqui em Limeira. 6.000 leis tem em Limeira. Tem um amigo ouvinte, amigo ouvinte dizendo aqui que o SAMU estava a 2 quilômetros, no caso do menino. Quer dizer, estava perto, podia se resolver essa situação. Você lembra que há alguns anos, aliás, foi no governo Silvio Félix isso aí. Eu lembro bem que foi no governo Silvio Félix. Naquela escola ali da SECAP, é uma escola estadual do lado do centro comunitário. Certo. Tem uma escola estadual ali na SECAP, na Fausto Esteves dos Santos. Uma menina que estudava ali, uma jovenzinha dos seus 15, 16 anos por aí, uma menina moça, ela estudava lá e essa menina tinha um problema de asma. Ela precisava daquela... Da bombinha. Da bombinha, tá sempre, né? Usando aquele medicamento por meio daquela bombinha, porque ela tinha crises asmáticas. A família comunicou isso à escola. A escola estava ciente de que a menina usava a bombinha, precisava da bombinha, precisava de uma certa atenção, mas teve lá um dia, uma manhã, que eu não sei o que aconteceu, se faltou o medicamento na bombinha, se a bombinha falhou, deu uma zebra dessas que lamentavelmente acontecem, né? E a menina estava tendo uma crise, a bombinha não funcionava, ou acabou o medicamento, e foi um desespero que a menina começou a passar mal, e o pessoal não soube o que fazer, aí agarraram a menina, levaram lá para o postinho, chegaram no postinho, não tinha o atendimento, também não souberam dar atendimento, ou não tinha o atendimento adequado, não tinha uma ambulância. Eu sei que a menina, estudando numa escola ao lado de um posto de saúde da prefeitura, morreu numa crise asmática. Eu me lembro disso. Ivan... Foi outro dia aí, num governo Silvio Félix.
O que mudou isso? A morte dessa menina, a perda dessa vida, mudou o que na vida da cidade? O que fizeram para evitar que um fato como esse teve aquela comoção pontual ali. Isso, todo mundo ficou indignado, todo mundo ficou... fizeram um discurso na Câmara, e o prefeito não falou nada, ficou quieto, sumiu, né, como sempre acontece nesses casos, e a menina morreu, e agora uma vereadora apresenta uma lei que, repito, é oportuna, é interessante, é do interesse da coletividade, porém, a história nos leva a acreditar que vai ficar apenas na letra da lei. Então, exatamente. Então, pelo menos desta vez, realmente foi algo mais prático. A mãe do menino que morreu, inclusive, a Alessandra, ela usou a tribuna porque ela está fazendo um movimento, criou uma página no Facebook e está percorrendo câmaras aí de todo o país para que seja implantada a chamada Lei Lucas, né? Que é justamente isso, obrigando todas as escolas a terem esse curso, né? Que alguém das escolas seja capacitado. Claro, não precisa ser todos, mas que pelo menos uma pessoa em cada escola tenha esse curso de primeiros socorros, né? Em todos os períodos, em caso de excursões também, para que se isso ocorrer, pelo menos o primeiro atendimento é feito até a chegada de uma ambulância. Então, se a lei passar a valer, vai ser algo muito benéfico para a cidade. Por exemplo, nós poderíamos ter uma situação, nós estamos falando aqui de impostos que são arrecadados e um estado mínimo, um estado mínimo. Nós temos isso, né? Olha que ideia bonita. E se em cada escola, em vez de alguém da escola que tivesse um curso de primeiros socorros, e se em cada escola nós tivéssemos uma salinha lá com materiais de primeiros socorros e uma enfermeira ali. Porque imagine uma escola que tem 1.600... Nós temos escolas aqui na cidade de Limeira com 1.500 alunos. Com certeza. Você sabe que é 1.500 alunos ali? Significa, né? Lógico. Tem ideia? Quem nunca entrou numa escola para entender como é que aquilo funciona, imagina o que seja você tomar conta de uma escola com 1.500 crianças. É um negócio, né? Não precisa ter alguém. Não é para qualquer um. Isso em cada escola... Por exemplo, escolas com determinado número de alunos para cima, tem que ter necessariamente lá uma salinha com instrumentos necessários para um primeiro atendimento, para um primeiro socorro, uma maca, alguma coisa assim, e uma enfermeira. Entendi. É, exato. Uma enfermeira. Não, porque a gente está falando de um caso de engasgamento, mas assim, e se quebra um braço... Não, uma outra situação, uma enfermeira para passar uma informação para um SAMU, para um médico, dizer, olha, o que está acontecendo com essa criança aqui é isso, porque se eu vejo uma criança passando mal ali numa situação assim assada, eu não sei do que se trata. Exato. Mas se você tem uma enfermeira, uma pessoa enfermeira mesmo, qualificada, que pode dar um primeiro atendimento lá no caso dessa menina, que estava tendo uma crise de asma, né? Quer dizer, essa enfermeira iria comunicar lá para o SAMU, olha, que o que nós estamos tendo aqui é uma crise de asma assim, assado e tal. Quer dizer, você já passa uma primeira informação, quem vem vindo no socorro já vem sabendo o que tem que fazer. Você salva vidas, né? Pois e se tivesse uma coisa assim, né, para se pensar. Mas a ideia no Brasil hoje é Estado mínimo, e nós já estamos vivendo o Estado mínimo, lamentavelmente. Ivan, obrigada pelo papo. Ô, Nani, um abraço, um bom fim de semana. Para você também. Para você e para os nossos amigos todos. E a gente segue o meio-dia sem Caio Bortolation, que você fala? Caio Bortolation! Alô, Caio... Hoje só eu, Bruno Bortolation e Tyler Ramos. Bruno Bortolation tá aí? O Bruno Bortolation tá aí, ele vai representar a família Bortolation, então sem nenhum problema. Mas Caio Bortolation, vá se recuperando aí. Dá uma passadinha lá no Bar do Irso. Dá uma calibrada, né? Melhora, né? Come um torresminho lá que segunda-feira você tá ótimo. Um abraço. Abraço, Ivan. Até segunda. Até segunda. Boa tarde, educadora.